Tem um começo, é melhor. Ai. Tá bom, mas o que significa MVM mesmo? Bom, eu acho que você deveria se apresentar. Depois que eu falo, aí você já fala, aí outro fala, aí outro fala. Entendeu? Beleza, vamos começar de novo. Take 3. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marconi, este é o primeiro podcast da MVM. É isso aí. Fala, pessoal, eu pensei que era Moisés. De novo. Já tá. Pô, vai. Vai. Eu vou falar. Vamos fazer um jogo. Eu, você, pensei que era Jonathan, Vaca, beleza? 3, 2, 1 e valendo. Fala pessoal, está começando aqui o nosso primeiro podcast, o MVM Podcast. O meu nome é Marconi, estarei aqui com você nessa nave intergaláctica de... Super fantástica. Isso, de entrevistas. E não só ele, estou aqui também, Moisés Ferreira, e a gente vai aqui falar com vocês, falar com a gente vai falar um monte de coisa aqui, eu não sei se vai ser legal, não sei se vai ser ruim, mas é isso aí, a gente tá aqui para fazer isso aqui, podcast. MVM. E eu também, Jonathan dos Santos, estou aqui para falar com vocês. Muita coisa errada, mas vai ser interessante, não é não? Tem que ser interessante. E também eu, Valdeci Madeiro, vulgo Vaca, né? Estamos aqui pra arrasar. E é isso aí. A ideia de fazer esse MVM Podcast veio de muitos anos atrás, assim, é uma coisa assim que a gente já tinha de infância, quando a gente brincava em gravar fita cassete. Não sei se vocês conhecem fita cassete, mas a gente gravava fita cassete fingindo que era uma rádio. Nem existia podcast e a gente já queria brincar com isso. Claro que a gente não inventou a roda, né? Mas a gente já tinha essas ideias, mas nunca conseguiu. O legal é que a gente mandava as fitinhas pra galera pra ver se estava legal ou não. Era legal. Era legal, sim. O bacana é que o Cavalo também entrou na onda. Lembra que era a concorrente nossa? Sim, o Vaca, né? Ele tem um irmão dele lá que é o Cavalo. E... Olha o nome, né? Os irmãos dele é tudo assim, tem o cavalo, Vaca, o vaca, assim, É uma fazenda, é uma fazenda. Búfalo, vai embora. E aí a gente montou a Rádio MVM, porque o nome MVM veio de Marconi, Vaca e Moisés. Só que assim, a turma foi entrando, foi vindo mais pessoas, e aí a gente falou assim, vamos trocar. Só que a gente falou assim, não, MVM é tão legal, e a gente falou assim, vai ficar MVM. E a gente tem que agora arrumar uma desculpa pra esse nome, entendeu? É só MVM, só? Qual significado? Não tem significado, é só Todos MVM. nós, Só toda sei que a tem um cambada. monte de empresa. A gente descobriu que tem um monte de pessoa com o nome MVM. E aí, quando a gente começou a gravar as nossas fitas e distribuir pro pessoal da escola, pro pessoal da rua, ser amigos nossos, e eles adoravam, aí o irmão do Vaca, ele não participava com a gente, ele ficou meio chateado, aí ele montou a rádio dele e era uma concorrência, era tipo a Record contra a Globo, entendeu? Era um negócio... A gente era a Record, beleza? Não, a gente era a Globo, pô. Não, a gente não era Record, não. Record Não, claro, Record, vai que a Record gosta da gente Não, aí. Nós tá era deixando- santo. Nós era da hora. Era manchete, vai, manchete. Manchete, não porra. existe mais. Manchete era a melhor daquela época. Era, você vê, do tempo Não, da Rede Viana. Manchete. Ah, mas nós não é tão velho Não é assim, tão não. velho assim. Não, É, mas a gente 2003, pegou. pô, A gente 2003. pegou um pouquinho Tirando ali, ó. Moisés, não. Um pouquinho ali. MVM surgiu em 2003. Não, aqui, Acho que já não existia a TV Manchete. Não, 2003 já- não. Claro que 2003 existia. não. Acho que Eu assisti não. o Rock Show Foi antes, foi nos antes. prédios. 2019? O quê? A MVM nós tá falando. 2003 foi a Dinlock, cacete. A gente era de antes disso daí. É, A Dinlock antes. era uma banda Era uma que banda eles Um tinham. monte de gente zoada É. junta. A gente queria Era fazer uma uma banda porque legal, uma era... banda legal. Era mais, foi Falar a mais verdade- um projeto que a gente desistiu no começo. Falar a verdade, a banda ponto. que a gente montou naquela época era só mesmo pra namorar as meninas. Eu só isso. não sei, Cara, não. nós tava pra Eu tocar, não me pô. comprometo, não. Nós Você não tava não- nessa não, vibe, não, não. não, Nós não não. tava Assim, nessa assim, vibe, não. idiota, para. Eu não tava Para. nessa vibe. Baixista nunca namora com ninguém. Não, o baixista, né? O ele baixista- era das sobras, baixista. Baixista é tipo Vocalista, o baterista. Sobra deixa os quieto. dois, aí tem que se pegar. Eu acho errado, porque assim, o baterista, ele nunca pode pular, Não se pode. jogar, nada disso, Não, né? Ele não, fica não. só lá tocando a bateria. Fala a E o verdade- baixista também, acho que ninguém escuta o que Fala a o baixo verdade, toca. numa banda, quando você vê uma banda, Complicado. se o guitarrista saiu, a banda continua a banda.
Se o batera sai, a banda continua a banda. Agora, se o vocalista sair, Aí já não era. é mais banda. Eu sempre tive esse Por isso que eu negócio era mesmo. vocalista. Isso é um preconceito. Filha da mãe. Nada a ver. E Preconceito. o pessoal do blues do jazz lá não tinha vocalista a maioria. Não Ah, tinha. então Mas as vai vozes, Puxa, lá, pagou. as capa. vozes do blues era incomparável. Então, tipo assim, a galera... Mas a banda vive sem um vocalista aí, ó. Vive. Se Só que tocar blues não é pra todo mundo. é só pros... Mas por que não E é o pra rock todo é? mundo? Por quê? Porque exige muita dedicação. E, falar a verdade, tem muito músico nesse mundo que é preguiçoso até umas horas. Então, vamos dizer assim que pra cada banda de jazz, a gente tinha, tipo assim, de uma banda de jazz, 30 bandas de rock. Porque é fácil, né? 4x4, e já era, acabou. Agora Balançar jazz a não, cabeça. jazz tem que ter estudos. Ó, eu sou, assim, cabaço de tudo isso daí. O que é banda de 4x4? Ah, aquele 4x4. Aquele, Ele falou tempo, 4x4. Tempo, tempo. aquele Trucadão. 1, 2, 3, É o 4. tempo. 1, 2, então, tipo assim, 4 notas, 4 tempos. Então vamos dizer assim que a gente tá cantando uma música do Linkin Park. era do assim. Linkin Park. É. Não, Linkin Park, para com isso. Linkin Park não, é não, assim. não. Linkin Park é Vai, a minha se- melhor não, banda o que eu tenho. CPM, vai, o hardcore. CPM, o é hardcore. O hardcore, vamos dizer que ele faz ré, lá, si e sol. São 4 notas, né? E aí, o tempo, vamos lá, o tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ré, lá, si, sol. Entendeu? Ah. Agora vai lá no jazz. Aí no jazz eu não vou nem explicar o que é. Jazz, isso o compasso, fora. é. Os compassos é tudo louco, tudo doido, então não dá, não. E assim, você acha que então, pelo fato do rock ser muito. Não digo fácil, porque né, às vezes a gente vê uns caras fazendo uns riffs Vixe. doidão lá, mas então você acha que pelo fato do rock, né, ser mais compassado, esse negócio de. Como que é? 4x4? Então você acha que, tipo assim, talvez seja isso, talvez seja um dos motivos que o jazz ele sempre permanece lá, assim, intocável, Isso. aquela coisa ali, e o rock, que nem até mesmo se a gente for olhar hoje, né, o rock praticamente não é mais tocado em rádio, não é nada. mais. O blues nunca foi tocado, mas nunca foi. ele sempre teve aquele que patamar de música ali. É que nem a bossa nova. Você não vê tocando nas rádios, mas tá sempre ali, né? Aham. É que assim, vamos pensar numa maneira mais ignorante, assim. Quando o cara começa a tocar, ele vai pro rock e tal. Sim. Aí se o cara não quer ser. Não questionando assim o rock, eu curto rock, mas assim, o cara não quer se dedicar muito, ou como vai passando o tempo, vai se dedicando no instrumento, ele quer ir mais além. Aí é onde que entra o quê? Entra o blues, entra o jazz, porque Black você music. vai ter que pensar mais na questão de harmonia, não é só simplesmente chegar e fritar aquela coisa rápida. É entendeu? isso, é uma coisa que nem a gente curtia Metallica. A gente sempre curtiu Ele Metallica. quer ser um músico, né? E- Tipo, um músico isso, ele quer saber quer mesmo das coisas, né? É que nem- ler como é que a gente curtia surgiu. Metallica e aqui, galera, a gente é de Jundiapeba, Mogi das Cruzes, né? A gente É mora isso num mesmo. bairro, bairro legal, né? Super legal, por que todo mundo ficou quieto? Eu ia dar risada. Não, pra quem Bacana, não conhece, bacana. pra quem não conhece, Jundiapeba seria assim, é o Bronx de Mogi das Cruzes. É o Entendeu? interior, é o interior, Não, mas vulgo interior. Mogi não é considerado interior, não. Até tava pesquisando, Não, não. é sim, pô. Não, Não, Mogi faz parte da região metropolitana, da Grande São Paulo, em É que outras nem cidades. não tem o Thiago Porque lá Mogi, Ventura? falam Mogi que é- faz parte Thiago da Grande São Ventura- Paulo, não é interior, Thiago não. Ventura fala que Mogi não tem quebrada. É porque ele nunca veio pra cá, pra Nunca veio pra Jundiapeba. Jundiapeba. A gente Entendeu? convida ele Ele já vir veio em Mogi, quebrado já, de não? Jundiapeba. um Já, monte de já cara veio. Eu falava que Mogi era assim, Tem um você vídeo que ele zoou a gente, tá ligado, né? assim, né? Tem Então um por vídeo- isso tem um mesmo. vídeo- Tem, esse esse vídeo- vídeo, esse vídeo você tá comentando? É, viu? Não. Que ele fala assim, não, fala as quebradas aí, não sei o quê. Aí Tanto que ele é vai- um rapaz que eu conheço também, que Não, ele que mas gritou. não, eu sei, tô ligado que é. Não sei se pode falar o nome, né? Mas Pode, pô. Pode falar, Ele o tem um Lucas. podcast que é muito É o legal Lucas, também, é Lucas. o Papum, bem O legal o Jimenez. podcast dele. Legal, eu legal. já fiz o podcast com ele e tal. Aí ele comenta ainda, fala assim, Mogi das Cruzes. Aí o Thiago Ventura fala, Mogi das Cruzes. Ah, Mogi das Cruzes não é quebrada. Eu que não sei, Mogi das Cruzes. E aí? Mogi das Agora o nome Jundiapeba, aí você já acha. Jundiapeba tem tem um- três. Já dá medo, hein? Tem que tremer, Jundiapeba. tio. Mas é um negócio Tenebroso. doido. Mas é um negócio Jundiapeba já doido. deu medo no Jundiapeba, povo. cara, que nem, ó, eu cresci, Não, nasci aqui em Jundiapeba.
Então, assim, eu conheço Jundiapeba quando. Sabe aquele discurso que o pessoal fala? Eu sou quando Jundiapeba aqui tudo era mato? Ainda é mato, mas assim, tinha mais mato, entendeu? Agora tem pouco. Mas Jundiapeba sempre foi quebrada e. Continua quebrada. E continua quebrada. Então, mas é assim, o que acontece? A gente é de Jundiapeba, Mogi das Cruzes, e aqui Jundiapeba foi um dos berços do rock, falar a verdade pra vocês. Né, onde o rock predominou muito aqui, saiu muita banda boa, tinha muita banda boa aqui, banda de garagem, né? Então, tipo assim, a gente aqui, a gente tinha bandas que tocavam Metallica. E aí o que acontece? A gente achava a Metallica muito difícil de tocar. Quando a gente via os vídeos do Metallica, a gente olhava pra mão do cara, pô, tava, né, parecia um alface batendo assim. E aí, cara, a gente olhava assim e falava, mano, é impossível tocar. Mas a gente foi evoluindo musicalmente, e aí quando a gente olhou, a gente falou, cara, é tudo uma performance. O cara fazia só uma nota só. E ficava fazendo um joguinho ali de dedo ali, mas era nada, era só uma nota, tipo mi. Mas só que ele fazia o mi. Então, tipo, eu ficava lá. Então a gente olhava e falava, cara, é muita nota, não tem como. Então a evolução faz a gente perceber as coisas. Aí quando a gente percebe, fala, cara, a importância do estudo, né? A importância do estudo. Isso, a gente até tava comentando antes da gente começar a gravar, né? A gente tava falando o quanto é importante não só você se auto-intitular, sei lá, que você é especialista numa coisa, que você sabe alguma coisa, se você realmente não conhece a parte teórica do negócio que você diz que você domina ali. E a importância dessa parada de você estudar, porque quando você não estuda mesmo, você só fica na aparência. Aí você cai nessa pegada que o Moisés falou, de você olhar o cara lá com o dedo, fala, meu, esse cara toca demais, mas quando você vai ver, o cara só tá fazendo um negócio aqui, e é técnica, mas ele aprendeu como? Provavelmente estudando muito e vendo, eu achei um esquema que dá pra fazer aqui, pra quem tá, firular. Né? Pra quem é músico e tá assistindo isso daí, a gente gostava de um amigo nosso que chamava Ed. E ele tocava guitarra. E ele fazia o solo do Mr. Crowley, do Ozzy Osbourne. E aí quando ele fazia o solo, todo mundo ia lá, tipo, consagrar ele, levantar a mão, e ele deitava, caía, fazia, cara, ele era muito da hora. Passou-se o tempo, a gente olhou pra ele e falou, como é que você faz isso? Aí ele falou, cara, é a escala de Mi. Falei, escala de Mi, mano. Ele falou uma vez, Você sobe e desce, é ele só falou a isso. pentatônica. Joga uma pentatônica aí. E já era, acabou, vai fazendo, a gente, pelo amor de Aí Deus. você olhava pro cara assim, Era você tudo não dava mentira! nada pro cara. Não, até mesmo tava hoje, eu mal, não sei nem o cara. que é isso, porque, eu não sou da música, nada. Eles estão falando aqui, eu imagino que é alguma coisa muito do mal. Não, uma coisa... pentatônica no rock, se você... Acho que 80% dos... vamos 90%. Se não for quase 100%. Sim. Ele usa a pentatônica. Usa. Essa é a escala, entendeu? Porque ela já soa bonita. Se eu descer ela e subir, ela já soa... Já era. A pentatônica, então, é o quê? Uma nota? Uma escala. Uma escala das notas. Isso. Galerinha, se perdeu na música no solo, faz a pentatônica. Manda a pentatônica. Ó, bonitinho. É uma sobe, forma desce, sobe, desce. Já, todo mundo já achou você bonitinho, você já se achou aqui na cabeça, volta no lugar. Eu acho que eu entendi, porque assim, que nem eu não sou da música, mas eu sou do desenho, da ilustração, assim. Eu sei que quando você erra, você achura, né? Faz aqueles risquinhos. Ou então você pinta de preto algumas partes. Isso. E aí é uma forma de você, sei lá, firular. Aí a pessoa olha aquelas achura no desenho, aqueles traçados assim. Fala, nossa, que da hora. Mas o cara faz muitas vezes, o cara fala, vou jogar uma sombra aqui. Isso. O Tal. cara Não dá perdeu um o desenho, gato né? no desenho É um gato, e pra fica não- por isso mesmo, não né? vou perder esse desenho, vou tá muito perder. louco. Então, Mas quantas vezes... vamos deixar bem claro, né? Que o pessoal pode jogar só na não. Tem que daí estudar, porque não é só jogar a pentatônica. É como assim, você desenha igual o esboço. A gente faz o esboço do desenho, depois nós vai fazendo o que a gente falava, arte final. Arte tudinho. final, vai finalizando. A gente apaga o esboço depois, né? E faz a arte final. Sim. Aí, mas
o pessoal não vê o esboço, mas a gente sabe Mas que tem. Você sabe que tem. É Você isso. sabe que você fez o esboço, é a mesma coisa, né? Joga a pentatônica lá tudinho, o pessoal não pode saber, mas eles têm que saber que você estudou aquilo lá. Isso, e pra Senão galera aí fica que bagunçado, né? que tá viajando aí nas ideias, o Marconi aqui, ele também dá aula de desenho, mangá. Não dou mais, não. Não dá mais, Não dou não. mais, Mas ele dava. Minha filha queria Não, pegar aula com ele, mas tá difícil, cara. Não, cara, a vida tá horrível. Não, mas meu. tá falando de música, vocês dois pararam de dar aula também? Ou Não, a gente então, continua os dando dois aula aí, ainda. Quem quiser. Você é músico, não é? Sim, sim. E a gente tá sempre, né? Sempre dando Então, aula. você aí, e o Jonathan são músicos, vocês trabalham com música, o Jonathan trabalha com música, né? Na verdade, você tem um estúdio, que é onde a gente tá aqui, gravando esse primeiro podcast. Badarosca E aqui, não né, foi por dele. isso que a gente chamou ele, não, Aonde viu? saiu Pra o participar do convite, podcast. entendeu? Aonde saiu o Então convite. explica pra gente de onde surgiu esse convite aí pra participar. Cara, assim, os caras, eu imagino os caras assim. Mano, nós quer fazer um podcast. Mano, da hora, vamos fazer um podcast? Vamos. Mas, cara, a gente precisa ter equipamento, tudinho, e agora o que a gente vai fazer? Aí, com certeza deve ter passado alguma coisa no Instagram e me viu e falou, tem o Jonathan, mano. Vamos chamar ele, vamos falar que a gente fica criando aí, tá ligado? Aí, nós falou, vamos fazer aí, que aqui é muito da hora. Aí eu falei, fechou, vamos aí. Não, então, Cativamos ele. mas a ideia inicial foi mais ou menos isso daí, que o Moisés gravou um podcast aqui. Gravou. Aí eu assisti esse podcast e eu falei, nossa, cara, que legal a dinâmica. Ah, que veio- E aí a gente já tinha essa ideia de querer fazer um podcast. Porque assim, a gente se conhece desde a infância. Só que a gente tinha tanto, como a gente falou no começo, né? A gente gravava as nossas rádios, nossas brincadeiras na fita cassete. A gente gravava, fazia vídeo com uma câmera assim, simplona. Aquela E teco-teco, é né? tipo Tech Pixel, sabe? É, Tech-Pixel. Um negócio mesmo, assim. Tech-Pixel, cara. A gente gravava, fazia videozinhos bestas, assim. E nem existia YouTube naquele tempo, cara. Há muito, sei lá. Ia ser difícil, ia ser da hora. É, né? Bem isso. antes do YouTube. E aí, assim, a gente sempre gostou dessas coisas porque a gente sempre foi inspirado no Hermes e Renato, no Cacete Planeta, que nós assistia, comentava muito. E é assim, a gente. Chaves. Nossa, Chaves é a coisa mais maravilhosa. Até hoje, quando eu vou almoçar, eu assisto Não, Chaves e Chaves Chapolin. é clássico, né? E aí, a gente foi crescendo, cada um foi seguindo o que gostava. O Moisés virou músico, o John começou a estudar música também. O Vaca fez de tudo um pouco. Eu fui o único que de antigamente assim a gente desenhava, a gente Isso. tocava, a gente fazia uma porrada de coisa. Eu acho que eu fui o único que fui pro lado mais de serviços Mais de cabulosos, Trabalhar, né? Trabalhar um Porque o negócio Moisés mais de... virou músico. O Jonathan também. O Conde ficou no bagulho do desenho. Eu acho que eu fui o único que, beleza, sei desenhar, beleza. Sei mais ou menos tocar. Ah, tranquilo. o Vaca fez de tudo um pouco. É que, na Aí verdade, cê assim- vira pai e aí você... Ô, galera, é assim, na verdade é que assim, aqui todo mundo fez um pouco, né? Por mais assim, todo mundo aqui tem, eu acho que todos aqui tem um talento pra arte, né, mano? Porque eu lembro que teve uma época que a gente desenhava pra caramba. Tanto que pra mim foi uma como que foi uma dúvida muito Foi uma cruel, né? crise que você teve, Escolher entre, porque teve um período que eu tive que escolher entre a música e o desenho, entendeu? Qual dos dois e optei pela música, me dedicar mais pela música, mas não desenhava, tanto que eu mostro, tem alguns desenhos meus, tem história em quadrinhos, lembra a história Lembro. do Samurai da Maçã, né? Que os caras Lembro. falavam, Um monte, então, Nós sempre fazia teve HQ, essa pegada, né? Mas eu acho que é uma coisa meio doida, assim, que tipo, a gente... Quando a gente é mais novo, a gente gosta de uma porrada de coisa. Tipo, gosta de música, gosta de desenho, gosta de tudo. E eu acho que quanto mais a gente vai envelhecendo, vai adquirindo mais conhecimento, essas coisas, aí a gente vai começando a chegar num ponto de começar a decidir o que vai fazer. E aí, que nem você falou, eu entrei meio que em crise e falei, putz, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu sempre gostei de ilustração, de desenho. Quando eu terminei a escola, a primeira coisa que eu fui fazer foi fazer faculdade de animação. Aí comecei a fazer animação tal, e aí eu vi que naquele tempo a animação não dava dinheiro e não tinha lugar pra poder trabalhar. Eu falei, mano, tô pagando essa bagaça aqui, tô trabalhando ali na telemarketing, falando um monte de coisa, nossa. Aí eu falei, putz, não sei se é isso mesmo que eu quero. Aí eu desisti, larguei, e aí eu fui trabalhar na... E você se arrepende? Cara, assim, em partes eu me arrependo, porque
se eu tivesse continuado fazendo a faculdade, terminado a faculdade de animação e tivesse metido as caras e talvez fizesse mais especialização, talvez hoje eu trabalharia, não sei, num estúdio muito grande de animação, tudo. Só que o problema é o seguinte, mano. Eu moro ainda, né? Eu morava numa periferia. A animação não era uma profissão barata pra você fazer. Eu era a coisa mais besta, mas eu sentia. Eu era o único negro na sala fazendo. Só tinha asiático. Lá no curso. Na faculdade. Asiático e pessoas brancas, né? Que tinham dinheiro. Eu era o único que morava em Jundiapeba, que é a periferia de Mogi. Então, assim, eu olhava tudo aquilo ali, eu falava assim, meu, será que realmente vai virar pra mim? Quando eu terminar aqui, como é que vai ser? Tinha um melhor amigo meu lá que fazia o curso comigo, o pai dele era professor lá na faculdade e arrumou um estágio pra ele ir pra ele trabalhar lá na TV Futura. Diferente. E eu trabalhava de telemarketing, então eu falei assim, e eu tava pagando, cara, ainda. Não existia essa parada de bolsa naquele tempo. Sei lá, foi em 2005 que eu comecei a fazer a faculdade, e aí eu falei, não vai ser. Aí foi quando eu larguei, e aí eu fiz um curso no Senai, fui trabalhar em produção de peça, na linha de produção, e usinagem ali. Pode falar, dar nomes assim? O quê? De empresas, coisas assim, será que dá bem? Não sei, talvez se a Decarla aí, ó, quiser patrocinar nós fala mais dela. Mas se não, toda vez que eu falar Decarla vai ter um pi. Tá vendo? Verdade, pra colocar. Então, assim, pra você ver a situação. Então, como você fala... Otário! Então, como o Jonathan falou, pô, chega uma hora que você tem que escolher o que você quer, mas você também tem... E o Vaca também falou, eu acho que eu fui o único que fui pra um outro lado. Não é que a gente escolhe, dependendo de onde a gente mora e as condições que a gente tem, a gente tem que ir pra onde realmente vai dar pra nós sobreviver, cara. Quando a gente... beleza, vamos fazer isso, vamos. Aí parece o destino chega, calma, não é agora. Não é agora que você vai fazer isso. Cara, então, joga um balde de água fria e praticamente foi isso que aconteceu. Você tava lá, cara, eu acho assim... Eu tava lá estudando, tava vendo o mundo da animação, porque naquele tempo a animação nem era tão popular ainda, mas eu queria trabalhar com aquilo. Só que assim, eu via que não era pra mim, porque eu falava, meu, é tudo muito caro. Desanima. É que nem aquilo lá, a gente não vive de sonho. Ninguém vive. A gente vive de realidade, mano. É realidade. Pra quem mora na periferia, vive de realidade. É ali, ó, é o que você tem ali que você tem que lutar. Você vai ter que sobreviver com aquilo. E o que eu vejo assim, que nem o Vaquinha falou, veio o destino e te coloca ali qual que você quer. Que é aqui ou ali. Eu já tive esse tempo, onde eu tava acabando, só que, tipo assim, foi um erro meu. Não sei se foi um erro meu. Agora eu não me arrependo, não, mas muitos anos eu me arrependi da escolha que eu fiz. Por quê? Porque eu tava com a banda, né? Banda de garagem, a galera gostava dos amigos ali, o jeito que era nós. E veio um produtor, falou pra mim assim, eu pego só você, seus amigos não. Aí foi na onde que eu falei, cara, agora tem uma escolha. Ele falou assim, só que você não vai cantar rock, você vai cantar pop. Aí já mudou a minha ferramenta. Na época eu só tinha grito, tons altos, né? Só isso. E agressivo demais. Você cantava rock naquele tempo? Só cantava rock. E quantos anos você tinha? 15, 16 anos. E foi na onde que a gente estava estourando. A gente tinha ganhado até um prêmio de escola, eu lembro. Isso, o Overdrive, não foi? Festival Overdrive. Isso. Então era 16, 17 anos, eu acho, mais ou menos, que a gente estava. E aí ele viu que eu tinha um talento ali e falou assim, ó, você vai ficar comigo. Você é meu agora, sai daqueles carinha lá que não toca nada, tudo molecada, mas você ainda tem um futuro aí, pá. Mas você vai tocar pop, tipo estilo Maurício Manieri. Você tem essa pegada aí. Maurício Manieri foi um cantor muito famoso. Hoje ele continua famoso, mas só no grupo dele, né? Mas não toca tanto na rádio, né? Virou padeiro.
Hã? Ele virou padeiro. Nada, Acho cara. que foi, já Será? tem um Foi? padeiro. Não, mas A última deve- vez que eu ouvi falar mas ele dele, tá Eu no- acompanho ele no Ah, mas tá ele pode bombando. ter uma Ele existe favela. ainda? Ah, Não sei, lógico, mas- chega. foi a notícia da Isso. época, né? Que Aí você seria um Maurício Manieri. ele- Resumindo aqui, só tesourar Moisés um pouco, foi chamado pra cantar igual o Maurício Manieri e o cara cantava igual o Chester. A mesma, tipo, O Legal, Saudades né? de Chester, né? Isso, então, Vocalista tipo do assim, o Linkin cara falou Park. pra mim, então, você fica comigo, pô, Maurício Manieri, a gente até tinha ido pra Ubatuba, eu fui, como é que fala? Fui ver lá o show da galera, que eu ia trabalhar, pá, tudo. Aí eu cantei lá pra eles lá, eles gostaram, pá, e me falaram um monte de coisa, um monte de promessa, pá. Só que daí o que eu fiz? Eu era meio turrão, mano, na época, molecada. Então, tipo assim, eu queria estar com meus amigos. Eu via Charlie Brown, eu via o Charlie Brown estourando, via CPM. Eu via, na época, a gente não gostava do NX0, a gente via, pô, se esses moleque aí, bando de playboy, consegue, por que nós não pode, né? Aí eu me pegava no Planet Ramp, pô, era dois amigos que foi pra cima, era da periferia também, né? O Marcelo Os D2 e manos o Benegão. Benegão. Era da periferia e estourou. Então, pra mim... Era a ideia que você a tinha. ideia que eu vou tinha, fazer né? igual eles. Só que, tipo assim, a gente não pensa nos outros também. Será que os outros estão pensando a mesma coisa? Estão na mesma ideia que você? Será que tá em Não sincronia tá, mesmo? Porque Será que... o destino vai pra mim, vai pra eles diferente. É isso né? mesmo. A minha realidade, a deles, é outra. A única coisa que a gente tinha de verdade que era periferia. A gente tava Ah. morando no mesmo lugar. Então, tipo assim, foi uma coisa que por anos eu fiquei muito chateado. Porque eu não escolhi, né, o lado assim, vamos tentar isso aqui. Profissional, Vamos ver o que profissional, vai- né? Então, assim, a gente, quando era moleque, a gente já tinha essas visões, só que faltava aquilo que o Jonathan falou que faltou pra você. E faltou pro Vaca, faltou pra mim, faltou pro Jonathan também, que era alguém que, assim, que pudesse explicar pra gente, porque eu pego mais por mim. Os meus pais, eles me educaram, assim, graças a eles, tudo que eu sou e o orgulho que eu tenho de mim, e tudo foi graças aos meus pais. Mas meus pais, assim, eles nunca foram pra faculdade. Eu acho que eu fui o primeiro da minha família, da geração da minha família a ir pra faculdade. Entendeu? Então, assim, como é que eles iam querer e me dizer, olha, continua ali porque o mercado tá assim, o mercado vai crescer. Eles não podiam, cara. acho que eles ficavam até meio sem jeito. Eles não Como é que eu vou sabiam. falar Entendeu? pra ele, sendo que ele tem mais conhecimento do que eu, cara? Imagina pra eles também como que talvez não fosse frustrante. Imagina pros seus pais também como não era frustrante falar assim, ó, poxa, mas o Moisés canta, mas eu não sei se eu falo pra ele continuar ou não. Será que É que tem aquela- ele vai ter futuro com isso? Ou é melhor ele fazer um curso no Senai e trabalhar na linha de produção Falar a pra verdade, ganhar um foi o salário que eu ali? fiz, né? Curso Foi- no Senai, fui é. trabalhar junto com você Vamos lá. lá, eu trabalhar junto com... Cara, então, assim, Trabalhamos junto, foi lá, é isso mesmo. o que eu acho da hora é assim, ó, você que estiver assistindo, né, que vai Sim. assistir a gente, ou vai escutar também, né, se você conhece alguém que tem um talento, alguma coisa assim, você pode dar uma ajuda, não, às vezes nem financeiro, mas com, Tentar, com direcionamento, com ideias, conversar, porque a gente, às vezes tá triste e tal. Cara, orienta, mano. Seja uma pessoa assim, entendeu? Se a gente tivesse um pouquinho, cara, seria muito diferente hoje. Muita coisa, né, cara, em relação a isso. né? Não, então, muitas amigos nossos, Amigos oportunidades. nossos morreram, Sim. né? São, assim, é bem pesado, tipo, parece aquele papo meio pesado, entra agora, né? Mas é real, cara. É assim que nem Até a caveira quando aí você... pra pôr Não, porque quando você vive na periferia, não é só a violência, essas coisas que fazem parte do dia a dia. Essa é a criatividade e tudo. Mas uma das coisas que, às vezes, é muito corriqueira Cotidiano, é essa nossa. parte. Porque, assim, os mesmos amigos que o Moisés perdeu eram os mesmos amigos que eu perdi, que você perdeu, que o Jonathan conhecia, né? Eram amigos que brincavam de Dragon Ball Isso. lá embaixo. mortal lá A gente virava mortal, É. break, essas coisas lá. E assim, eu acredito que foi quando eu comecei a desenhar que eu comecei a mudar um pouco a minha cabeça, olhar o mundo de um jeito. A música foi a mesma coisa, então... Foi uma salvação pra Foi gente. isso que ajudou a gente também a abrir um pouco a cabeça, a olhar. Só que eu fico pensando, ó, a gente teve a oportunidade de conhecer essas áreas. Agora, teve outras pessoas que não tiveram. Essa oportunidade. Isso.
E pra você ver, até essa oportunidade que é mínima que a gente teve, mesmo assim, que essa mínima a gente tentou e viu que a gente precisava de mais, mas mesmo assim a gente hoje tá aqui fazendo um podcast, Sim. e os que não tiveram, e os que não têm. E aí eu acho que entra aquilo que o Jonathan falou de se a gente tem a oportunidade de dar voz pra essas pessoas, né? Olha, Isso. se você puder falar pra alguém, assim, eu acho que eu acho que você contribui bastante. E aí dá Verdade. até pra pegar o link pra Arrepiei. gente. Ó, legal, né? E dá pra gente puxar o link pela motivação que a gente decidiu fazer o podcast, né? essa é Porque a o questão. podcast MVM foi simplesmente assim, a gente falou, a gente não consegue, a gente não é famoso o suficiente. Isso. Quer dizer, a gente nem é famoso. É. A gente não tem tanta influência, né, na região, tudo. Mas assim, a gente tem criatividade, eu imagino. A gente tem força de vontade e já era uma coisa que a gente queria fazer. Então, ao invés da gente querer ser igual os podcasts que todo mundo faz, que vai entrevistar pessoas famosas, os influentes Todo. da região, ou da cidade, ou do Brasil, assim, a gente não tem ainda esse poder. Por que então a gente não dá voz para aquelas pessoas que Querem ser que ouvidas, querem né? ser ouvidas, É. que tem uma história da hora, que tem um talento que quer um mostrar, talento, que é quer contar um verdade. pouco da sua Tem história. muitos talentos aí Então, dentro da muito, terra, cara. vamos muito. montar Região aqui, região ó. inteira. Então vamos dar essa oportunidade. Vamos montar um podcast um podcast desconhecido pra gente desconhecida, que também é importante, porque Galera, todo mundo é sim. a importante. gente vai virar isso convidar, conhecido. a gente vai convidar, e se você quiser se convidar também pode. É isso entendeu? mesmo. É só chamar aí no inbox ou chama aí, fala Troca aí uma mesmo ideia aí com a gente, embaixo. conversa. Troca uma ideia, fala o que você faz, fala o que você tem em mente, a gente traz aqui e já era. Se você tem uma história e você quer contar essa história, se você quer contar um pouco de como você chegou onde você chegou e você quer contribuir, cara, aqui a MVM é isso, assim, pra a gente isso, quer nasceu isso. pra O nosso isso. podcast é isso, é dar voz para pessoas desconhecidas e mostrar que até os desconhecidos são importantes. Isso é legal porque sabe por quê? Porque a gente teve uma vida. Pode Isso é vir legal. aqui, Viu a mula sem cabeça? Fala com a gente. cara. Viu o lobisomem? Fala Sim. com a gente. Assim, se Você você, acredita nessas coisas? Você se acredita? você tiver Marco? história de terror, eu Você curto, acredita? hein? Tá. O Jonathan, desde pequeno ele conta essas coisas. Assombração aí. Assombração. Eu Mas você acredita, eu Marco? já presenciei a assombração aí. Já presenciou? velho, De verdade mesmo? Sério? Como que foi? Sério? Cara, a gente morava, acho que em Ferraz, Tá mano. bebendo não. né? Eu morava em Ferraz, se eu não me engano, cara. A gente... Tinha quantos anos? Era pivete, mano. A gente morava numa casa, era tipo uma casa aqui do lado, um sobrado na frente, abandonado. Não sei porque tava abandonado. E uma casa aqui. E nessa casa aqui tinha um cabo. Tipo, o pessoal falou que aquele caboclo dali, que tinha morrido naquela casa, ele tinha Sombra. parte com coisa ruim. Com doenha. O cara falou que É, o o pessoal, cara é. falaram que quem morou ali. É, parte e com- tipo, as coisas do cara ficou tudo lá. Até o livro do capeta ficou lá. Ele tinha um livro. Sim, sim, algo São Cipriano. Isso. Aí, tipo, Eita. Não, É que eu Tá bom, tá bom. era muito interessado, Conde, sobre não se religião. expõe, Conde, Mano. não se expõe. aí, Eu já tipo sabia assim, desse daí também, pô. todo mundo, Mas eles manjavam. todo mundo dormia assim, tipo, aí ficava um bagulho correndo no quintal e, tipo, pulava na janela dos meus irmãos e, tipo, que nem cavalo mesmo, assim, mano. E não era meu irmão, era... Era... e Seu irmão pegava, chamava cavalo. pulava. Cavalo é você? Eu tô aqui. Então é outro cavalo. Era um E- bagulho tenebroso. Ele. Não, me explica Sai, melhor, mano, assim. Era tipo galo, os cavalos quando correm assim. Mas não tinha corria. cavalo ali perto, não? Não, era dentro, Você mano. ouviu? Era Você dentro do ouviu nosso barulho? quintal. Dentro do nosso quintal. A casa aqui, assim, do lado, aqui era fechada, era tudo fechado. Tá, mas peraí. E- Você ouviu Todo mundo ouvia. e vê. Não, ver a gente não, Não, é mas um ouvia. cagaço da Não ouvia. moléstia. Ah, cara, eu vou falar um negócio pra vocês, assim. Sobre essa parada aí. Eu tive um acontecimento. Eu tinha 12 anos. E minha família morava numa chácara. E a chácara, naquela época do... Como é que é? Chupacabra. Chupacabra. Na época do chupacabra, chupacabra. tinha medo. Eu não acreditava no chupacabra. Não acreditava, mas depois que eu vi, se não é chupacabra, eu não sei quem é.
Mas aí, o que aconteceu? Falando aí. A gente... Quanto tá aí? eu vou... Aí, Falou do chupacabra, 12 anos. cadeirudo aí, vai. Caldeirudo, eu tinha medo dele. Mas aí, o que acontece? 12 anos, pá, morava na chácara, então eu não tinha muito medo de nada, né? Eu andava à noite, conversava com boi, com vaca, então pra mim tava tranquilo. Vaca tá aqui. Já? Mas eu Já não conversava fez, era outra cachorro, com boi. Mano, eu era do matão mesmo, era animalzão. Meio estranho. Estranho. Doido. Aí o que acontece? Esse negócio de chupacabra aí. Eu falei, não, aqui não, era moleque, né? Não, aqui não, aqui se vier eu mato ele, não sei o que, de boa. Aí, uma noite, meus irmãos, tudo lá, de boa, minha mãe e meu pai tinha saído. E aí os cachorros, cara, sem zoeira, todos os animais da chácara começou a fazer barulho. Uns a uivar, outros a relinchar, todos. Lembro até hoje. E os cachorros, que era, né, cara, eu tinha o Rottweiler, eu tinha o pastor alemão, e uns 3, 4, 5 vira-lata. Todos Nossa, correram pra... bastante. Lá era da hora. Caramelo comia solto ali. Aí o que Quase acontece? caramelo ali. Eles vieram e ficou arranhando a porta principal da nossa casa. E aí eu pensando que era ladrão, né? Lá fora. E todos os cavalos, os boi, as vacas, tudo fazendo barulho, correndo, os pássaros, todo mundo fazendo barulho. Aí foi na onde que a minha mãe pediu pro meu irmão, o mais velho, ir lá ver. Ele falou, vou nada, sai fora, mano. Eu vou lá nada, todo mundo gritando, eu vou Vai chegar lá, você. eu vou morrer. Aí o que acontece? Tinha uma espingarda dentro de casa. Eu com 12 anos, sabia usar ela. Aí eu peguei a espingarda e fui abrir. Quando eu abri, fui até o mato e lá tinha 3 bezerros, só pele e osso. 3 bezerros. Do bezerro que tinha acabado de nascer da vaquinha lá. E aí foi na onde que... Aí eu fiquei com medo dessa parada de chupacabra. Não sei se era chupacabra, porque o nome é dado pra qualquer um, né? É. Então, tipo assim, mas aconteceu. Não vi. Mas o acontecimento, né, tava ali, né? E eu vi, eu falei, cara... Não sei se estava aqui há muito tempo. Vai que tava ali, eu nunca vi, né? Viu? Mas foi na onde teve um outro acontecimento também, que meu pai, ele tava dormindo, isso aí já é outra coisa. Meu pai tava dormindo e ouviu meu irmão chamar ele. Pai. Uma voz de homem, né? E aí foi na onde que ele correu pro mato. Eu e meu pai, a gente era muito animal mesmo. A gente tava nem aí. Do veneno mesmo. A gente vivia no mato. Então é como se a gente saísse daqui na esquina ali. Normal, então né? é normal. Ele Isso entrou é normal. pra ver, né? Que era. Ele chamando, né? Cláudio. E quando tava lá, tinha uma menina. A menina toda ensanguentada. Ela foi estrupada e foi jogada ali pra morrer. Foi na Nossa, onde cara. que ele viu. Só que ele ouvia a voz do meu irmão, né? Nossa, que forte, hein? Então, tipo assim, Caraca, que essas pesado. coisas assim é muito que não, não dá pra explicar. Mas é umas coisas assim doideiras, É né, uma cara? coisa sobrenatural. Conto de terror. tipo- Conto de terror. Eu, É tipo o divino falando assim, ô, vai lá ajudar, mano. Não chegou Eu a hora. imaginei. Vocês sabem, né? Chegou Assim, a hora que, não dela. que nós tá gravando agora à noite, né? E vocês sabem que vocês vão pra casa e tal. Eu vou ficar aqui. Mano, eu quando vou eu assisti voltar o aqui, Paranormal, eu fiquei assim também. com a atividade paranormal, né? Isso. Ó, eu. Vocês estão ligados que eu não acredito em nada disso. Sim, né? Eu sim, sou sim. totalmente É incrédulo por isso nessas que ele paradas. conhece o livro lá do capiroto. E que, né? Não. Nem sabia que existia isso daí, tá vendo? Eu sou Não, santo. mas assim, que nem quando eu assisti esse filme Atividade Paranormal, eu assim, tenho minhas convicções ali. Você acha que- Eu não acredito, não Naquilo? acredito. Não acredito em nada dessas coisas. Cara, eu e a Luna. Só que nunca assim, fomos quando tão eu grudados, assisti, velho. só que quando eu assisti esse filme, eu fiquei com medo. É uma coisa muito doida. Eu não acredito, É um- mas eu assisti aquele filme. medinho, O bagulho é eu fiquei cabuloso. assim, eu falei, sabe, Dá medinho, dá mexa, o primeiro. Porque você fica, Isso, caraca, é o que primeiro. doideira. É porque depois os outros é Psicológico. tudo Não, mais não, do mesmo, É né? tudo a mesma coisa. É. Tudo Coisa, essa podcast. Foi a mesma coisa com aquele Jogos Mortais. Quando eu assisti o primeiro, quando terminou o filme, sim, eu fiquei assim, eu falei, nossa, que filme, meu, Eu gostei que também. produção, que Foi o roteiro, que plot twist do caramba e tal. Aí assisti o 2, foi o mesmo não, do 1, foi- só que maior. Aí o 3, aí eu falei, não. Aí foi quando eu falei assim, não vou mais ficar assistindo esse filme de terror, não, porque é sempre É mais a do mesma mesmo. coisa. E aí eu o gosto último dele. que me deu medo, assim, que eu também... Eu não tenho esse crente, mas que me deu medo porque, assim, mexeu comigo, eu não sei se vocês já assistiram.
um chamado Midsommar. Não, isso aí não. Não conheço. Cara, assista esse Não, filme, mas assista de manhã. Porque o filme, ele mexe com você, ele... Cara, ele é estranhão pra e caramba. Você te dá uma sensação... Contato de quarto grau. Que é a Camila Jovovich? Isso. Aquele ali Isso aí também todo dá mundo pra gente Eu não assisti pensar. ainda não, mas todo mundo fala Aquele que... ali- Eu tenho... Acho Você que não nem, ó. assistiu, não? Não, Pode? mas eu sei, eu assisti, eu ficaria até com medo, posso ficar com medo, porque envolve aliens, né, essas Isso. coisas. É, Então assim, eu acredito em aliens, mas não acredito mas nessas sobre- coisas sobrenatural não. Tá. Mas como assim? Mas ele coloca em pauta, esse se quarto é- grau, ele coloca em pauta. Ele fica assim, ela já no começo ela fala, você Gente, tô fica na arrepiando sua aqui, vamos opção. mudar de assunto. Se aí. você acredita, se se é... é espiritual ou é alien, ou é a aliens. coisa do outro mundo. Tem um... Cara, é muito... Tem eu um vou livro, 50-50, tem um cara. livro Muita que pancada. é chamado, como que é? Eram os deuses dos astronautas. Tem um livro. E esse livro, ele fala assim, né, tipo, bem resumidão, assim, bem rápido. Eles falam assim que, sabe essa ideia de lobisomem, do diabo, dessas coisas assim? Eles podem, na verdade, não ser questões espirituais, mas sim questões, tipo, de contato com aliens, com seres extraterrenos, né? Só que, ao mesmo tempo que eu acredito um pouco em aliens, nessa coisa extraterrena, os não aliens, acredita. tudo, porque, assim, eu tava vendo, é o chamado de paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi, ele fala assim, é possível que exista vida fora da Terra, mas talvez essa vida fora da Terra, ela ainda não evoluiu suficientemente para que a gente consiga ter contato com ela. Ou pode já ter uma vida que uma vida inteligente que evoluiu, nasceu bem antes da gente, que evoluiu a um o nível suficiente. tão grande que ela não consegue se comunicar com a gente. É tipo assim, a gente não consegue falar com uma mosca, a gente não consegue ensinar um cachorro álgebra. Então, esses seres que evoluíram primeiro que a gente estão num nível tão alto de evolução. Galera, que... pra você entender que ele tá falando aqui, assiste Lucy. Lucy, Acabou. Então, É, Lucy fala sobre a ideia da evolução, ideia sabe? da evolução. Então eles dizem que esses seres, né, podem ter nascido há um Evoluído tempo, evoluído tanto tanto que a gente que não consegue entrar em contato são com a um tempo. gente. Eles- Isso. Eles podem. Interestelar fala muito disso, né? Fala muito disso, e aí fala. nesse paradoxo de Fermi fica nisso. Ou nós podemos ser essa primeira tipo de vida que ainda está evoluindo, nós somos os primeiros. E aí quando a gente evoluir tanto, vai surgir uma outra. Ou a gente é único. Então, esse paradoxo, né, que ele fala assim, eles dão várias possibilidades de Como que vida. a gente vai saber, Em né, todas cara? essas fica muito difícil de Mas eu você falo- descobrir. Eu não falo... Ó, vou falar um negócio É mó pra você. doido, Ou mas já eu existiram, adoro. não existe É, mais. então já e a existiram, gente é. ainda- Entendeu? Tem Doideira, muita né? gente Existe um se estudo que base- fala sobre isso, que a gente então, pode isso deixar aí de tem existir por causa tem que a gente mesmo se tem muita autodestrui. coisa, tem muitas coisas que a humanidade acredita. Uns acreditam tecnologia, outros acreditam em incas, outros acreditam na Bíblia, outros acreditam numa pancada de coisa. Aqui na mesa tem bastante diversidade. É uma variedade. diversidade. É uma variedade. E aí o que acontece? Eu tô aberto Aham. a ouvir. Por quê? Porque a Scarlett, minha esposa, ela já viu um disco voador. Tá entendendo? Quase caiu aqui. O Jonathan quase caiu aqui. Tá vendo? Ela já viu. Eu já vi um disco voador. Então, tipo assim, ou era imaginação nossa, ou era mesmo ou a NASA, a Área 51, cara, tá feito alguma então, coisa. aí entra Mas no- a gente viu, cara. Cara, É uma coisa muito desceu. louca, né, cara? Porque o Conde Desceu não uma acredita bolinha. nisso. Aí, essa parte de eu acredito, você não acredita em espiritual. Não, Aham. não acredito. Acreditamos. Não, mas acredita em ET. Não, eu já eu- não não, acredito em não, extraterrestre, não, vida além é. disso aqui, mas o espiritual, essas Não é coisas, que eu né? Sabe que o acredito meu em ruim? ET, Eu vi tá? os dois, cara. Eu vi tenho os dois. convicção. Eu já vi os dois, existe mais entendeu? O espiritual provas que possam... e também essa parada de extraterrestre. Então, por isso, eu sou muito fixado nas estrelas, entendeu? Eu Aham. gosto de saber tudo sobre o universo. Star Wars. De essas coisas assim. Então, tudo que é sobre o Star Wars. universo, aquele carinha lá, o que eu tô assistindo. Morgan Freeman falando Deus em todo... O Morgan sempre sendo Mano, Deus em todos os... Eu tô assistindo tudo isso. Ele é o velho. Mandela e é Deus, é sempre o Então, tipo um dos assim, dois. mas ele efeito tem Mandela. O efeito Mandela. Mas tem um comentário que ele vai no mundo inteiro o procurando documentário Deus. na Netflix, né? Isso, Aonde está procurando Deus. Aonde está Aham. Deus. E aonde está eu o vi diabo isso daí. também. Ele mostra tudo. Aonde o diabo de cada religião, o Deus de cada religião.
Então, tipo assim, eu gosto de ver essas coisas. É legal, porque Abre a mente. abre a mente, você começa a raciocinar E aí sobre você essas acredita, questões. aí você vê, você fala, cara, tá, posso acreditar agora. Ó, não posso acreditar nisso. Porque tem muito charlatões aí, Sim. tanto espiritual quanto... Sim, sim. Não, ET charlatão doido pra aí. todo canto, tem Então, pra tipo todo assim, canto. é difícil a gente acreditar. Porque hoje a internet, ela cara, é muito... expandiu muito. Então, o pessoal falou assim, caiu um anjo Eu já vi esses Minnesota. vídeos. Aí Aham. aparece um anjo mó bonitão, assim, lindão. Europeu, Eu falei, bonitão, "Caramba, cara, branco. por que tem que ser assim, mano? É. O cara bonitão, europeu, da hora, assim. Porque ele não pode ser uma luz ou um É. efeito de som ou... É. sei lá. E o diabo não tem como ver. sempre todo muito feião, assim, todo pá. Eu falei, mano, Jesus europeu, não. Ah, eu vi Jesus. Aí eu sempre vi aquele Jesus cara com o nariz bonitinho, que bonitinho. bonitinho. Parecendo um europeu, sendo que o mano, cara que da Jesus. Galileia. Jesus falou mesmo. Isso tudo que não... Na que- verdade, se é que nem fosse, nós, seria assim, ó, negro, né? pretinho, naridinho. Porque Jesus ele era, negro. ele era lá do Árabe, Oriente, né? Ele é né? Agora árabe. você imagina aquele sol de não sei quantos, cara. Ah, o cara de olho... Vamos lá pro Nordeste lá, Nordeste do Pelinha Brasil. branquinha, Onde que o sol olho é mais verde. quente, O corpo se a cor da adapta pele àquilo, é é. diferente. A pelinha branquinha, olho É, verde, então. naquela... Mas bacanal. isso foi porque, assim, Foi no seriado. os europeus, eles tinham na convicção deles de que eles eram superiores a qualquer outro, Ah, é verdade. outra região, povo, outro... Isso foi criado mais outra por nós, população. foi. Isso, e aí a ideia de começar foi no... Eu não me lembro direito, mas eu acho que foi Doideira, né? no... Já saiu do Foi no... fantasma. É, a né? gente tá onde a gente tá Doideira, indo. né? E aí eles começaram Seu barriga a já redesenhar foi pro uma outro ideia de um Jesus mais europeu para que ficasse próximo da pessoa, né? Dos europeus ali. Porque assim, o Jesus mesmo, né? O Jesus de Nazaré, ele não era europeu daquele jeito, com os traços europeus. não, nada a ver. Né? No podcast do Mano Brown, que ele tava conversando, acho que era com um pastor, que é um pastor muito legal, assim, não concordo com muitas ideias dele, mas ele tinha falado umas coisas legais, porque ele é arqueólogo, parece, e eles estavam comentando sobre a cor da pele de Jesus, é isso que vocês falaram mesmo, que Jesus não era esse Jesus desenhado da Europa, não. Não rola. Entendeu? Então, e tudo isso é questão de quem conta a história. Então, quem conta a história é sempre é o dono da verdade naquele momento. Isso, né? isso. E aí o Moisés estava falando assim, eu gosto de abrir minha mente e eu gosto de ouvir de um lado, ouvir de outro. E uma coisa que assim, que depois até mesmo vocês pesquisem, que é sobre o mito que Platão fala, né? Que é o mito da caverna. Que ele fala sobre a verdade. Que é uma coisa muito louca, assim. Que ele fala assim, ó, não dá pra você saber o que é verdade. Porque a realidade, né? Ela pode ser simulada. Tipo, a gente tá aqui, eu vejo o Jonathan. E aí eu vejo a sombra do Jonathan, que é só a sombra preta. Se realmente a sombra preta tivesse consciência, ela não ia conseguir ver o Jonathan. Porque ela é só uma sombra, ela não consegue ver profundidade, nada. E assim como o Jonathan, ele só vê em 3D. Ele vê a sua altura, a largura sua e a profundidade. Mas é comprovado cientificamente que existe a quarta dimensão, que é o interior, que é por dentro. Então, assim, é uma coisa muito doida. Então, a gente que tá num plano em 3D, que a gente enxerga em 3 dimensões, a gente nunca vai enxergar na quarta dimensão. Só que se existir um ser que olhe na quarta dimensão, ele vai conseguir enxergar uma pessoa na terceira dimensão, uma pessoa na segunda dimensão, que é a sombra, né? Mas a sombra, a gente não consegue ver essa pessoa. Como se fosse uma pessoa mais evoluída. Uma pessoa mais evoluída. Isso. Então, o filme Matrix é baseado nisso, né? Que as pessoas, elas acreditam que elas estão vendo, o que elas estão vendo é real, é verdade. É verdade. Mas, É uma doideira, cara. É que- mas pode ser simplesmente, mas é uma simulação. E aí ela não consegue ver. Não consegue porque tá ver. dentro de uma dimensão diferente. É que nem eu vi E por isso que a gente, assim, a ideia da verdade, o que é verdade, tudo, a gente não Falar a consegue. verdade, É aquilo que a gente vê. A humanidade procura a verdade. E a gente não consegue. Só que daí tem várias pessoas mais inteligentes que falam a verdade do jeito que ela acha. É, que a interpretação Porque, assim, dela. a minha então vem os verdade não é a seguidores. sua verdade, né? Vamos É, dizer assim, né? entendeu? Então, Essa essa pegada, ideia né? da verdade. A verdade é uma coisa meio agora doida. o mundo tá muito Cabuloso. aberto. Eu acho que então o Vaca tem meio que boiou. Que ele viu que Não, né? e assim, Não, eu falar que a boiei,
verdade. A verdade dos 4 aqui é diferente um do outro. Então, mas como é que a gente tem certeza disso? Porque e se a gente tiver errado? E quem é que vai dizer que quem tá errado? Quem tá Quem é o errado? dono dessa verdade? Essa é a questão. Ser ou não ser, isso aqui É, mas é uma questão filosófica muito doida. Mas por Entra a isso que, questão do por isso respeito, que, né? Isso, por isso que você tem isso, que... Você Respeito. O Moisés acredita em ET, ou não? Não é que eu acredito, eu não falei isso. Ele viu o que seu barriga lá, sabe? Você foi o descobridor. Eu vi um disco, Lá vai. eu vi um clarão. Então, tipo assim, o clarão, ele era em formato de É que a disco. gente. É que Pode ser todo uma falha mundo, na Matrix. Pode ser uma falha na É que Matrix, todo mundo entendeu? pensa. É que assim, Não, mas Ele tá simulado, você viu a falha. Vai do que eu ser sou humano, do ressurreição mesmo jeito do que existe, que a gente presenciou, tipo... Essas essas experiências. doida aí de fantasma É que do assim, cara. ó, Pode pra existir vocês o ET, entenderem, mano. vamos lá, o ser pra vocês humano- entenderem O aqui, ser ó. humano é meio louco. A gente vai ter que acabar, galera. Tá É isso aí. chegando. Mas é isso aí. Tá A chegando. gente falou Até a muita nossa luz coisa. aqui. Até a luz deu Já. uma chamadinha. Foi muito embora. legal o bate-papo aqui. Galera, Olha esses olhos da gente. a gente tem muita informação muito aqui. Se você puder, Caramba, cara, ouça, somos 4 compartilhem, curtem, porque é muita coisa legal aqui. E a gente tem mais coisas para falar ainda, né? Então a gente vai ter vários podcasts aqui para a gente falar nossas experiências de vida, de maturidade e com muita gente para entrevistar também. Né? Isso, vamos ter entrevistados aqui. E esses entrevistados aqui também vão contar um pouco da história. Porque eu acho que a gente fala demais, principalmente eu. Né? Nossa, cara. Que Todos isso? falam aqui demais, né? Todos falam. É muita experiência, né? Isso é. Vamos Muitos começar a anos de chamar vida. o pessoal aí que a gente Isso. conhece pra participar do nosso Quem projeto. conhece que a gente não conhece. Se você tiver uma história ou se você quiser conversar com a gente, Ou quiser bater um papo bater mesmo, um só papo vir mesmo. aqui bater um papo aqui, pagar uma pizza A pra gente quer, a gente, bater um papo. a gente, assim, se você se considera famoso, se você não se considera famoso, independente, vem aqui, porque a nossa ideia, o nosso podcast é isso. É a gente ouvir o que vocês têm pra transmitir pras outras pessoas. Exato. Dá Se voz. quiser ajudar a gente também, Isso! Pede estamos dinheiro já. abertos Estamos aí. abertos aqui a patrocínios. Estamos a- abertos a ajudas aí. Sim. Ali tá, né? Então aqui, gente, ó. Marconi, Jonathan, Vaca, me chamo Moisés, essa é a MVM e é isso aí. É isso aí. É. Bom, É isso aí. até mais. Falou, até mais. Solta a vinheta!